queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos mais uma vez aqui com você, programa Cura e Libertação, todos os domingos, o nosso encontro, o nosso bate-papo, o nosso momento de reflexão, de pensarmos um pouquinho na vida, um olhar espiritual, um olhar que nos ajude a entender melhor as coisas e a encontrar alguns caminhos melhores para a gente andar, não é? Então esse é o objetivo do nosso encontro e eu espero que o programa de hoje te ajude bastante. Antes de começar o nosso papo, quero divulgar a nossa agenda, dizer que hoje ainda, saindo aqui da Mundial, às 18 horas estarei realizando a última palestra deste ano, 2014, lá na Casa Espírita Cristo Redentor, no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Fica na rua Agrimensor Sugaia, 997. Rua Agrimensor Sugaia, 997. Casa do Cristo Redentor, palestra às 18 horas hoje comigo, palestra pública gratuita. Se você quiser mais informações do nosso trabalho, ou dessa palestra, ligue no telefone 99412-0609. 99412-0609. Você ouvinte da Mundial que nos acompanhou aí o ano todo em muitos eventos e muitas palestras, quem sabe você esteja por lá para a gente poder se confraternizar, se abraçar, trocar informações, trocar experiências e refletirmos, né, um pouquinho mais a respeito da nossa vida à luz da espiritualidade. Bem, hoje eu trouxe aí um tema muito interessante a respeito de felicidade e infelicidade, que no fundo é o que nos interessa, né? Eu sei que você, como tantas pessoas, está interessado em ser feliz, está interessado em ter uma vida melhor. E muitas vezes a gente não está conseguindo isto, né? Eu vou aqui abordar talvez uma das causas, talvez seja até uma das maiores causas da nossa infelicidade. E eu vou me apoiar aqui num texto do escritor Rubem Alves, emérito escritor, um grande psicanalista, terapeuta, poeta, que escreveu livros fantásticos, desencarnou esse ano, mas deixou uma vasta obra com assuntos da vida, né? E esse texto aqui está no livro Coisas de Amor, Coisas de Amor. E o Rubem Alves, ele fala sobre a infelicidade. Qual é a causa da infelicidade? O que você acha, hein? Qual é a causa da infelicidade? E o Rubem Alves afirma o seguinte, que a nossa infelicidade nasce da comparação. A infelicidade nasce da comparação. O que você acha? Vamos acompanhar um pouco mais do pensamento dele. Comparo-me com outra pessoa. Vejo as coisas boas que ela tem ou é. E dou-me conta de que nem sou o que ela é e nem tenho o que ela tem. Aí, olhando para mim mesmo, sinto-me pequeno, empobrecido, feio. E esse olhar envenenado pela inveja destrói as coisas boas que sou e tenho. Muito correto esse pensamento do Rubem Alves, né? Pode ser que a causa da tua, da minha e da infelicidade de muita gente aqui seja, de fato, a questão da inveja e da comparação que, inevitavelmente, quase todos nós fazemos e, geralmente, fazemos com um traço, com uma característica de depreciação. Geralmente, quando nós fazemos comparação, nós vamos sempre buscar o que a outra pessoa é e o que ela tem, comparando com aquilo que nós não somos
e aquilo que nós não temos. Então, nós temos uma tendência muito grande de fazer comparações negativas. E como diz o Rubem Alves, né, esse olhar que é envenenado pela inveja, ele destrói as coisas boas que sou e tenho. E aí, então, começa a nossa infelicidade. Quando eu não consigo olhar para mim e ver que, a despeito de não ter algumas coisas e de não ser, e não ter algumas características boas que outras pessoas têm, eu tenho, da minha parte, algumas coisas boas e características também boas, e que muitas vezes os outros não têm. E a partir disto, né, nasce aquele sentimento ruim, a gente fica com uma sensação muito desagradável. E isso talvez seja a infelicidade. Isso leva inevitavelmente à infelicidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado, gente, com as comparações. Porque elas podem nos levar a uma situação íntima de desconforto, de desgosto. E a gente sempre pega, ele tem, eu não tenho, ele é e eu não sou. Ele é bonito, eu sou feio. Ele tem dinheiro, eu não tenho. Isso é uma grande desgraça na nossa vida, gente. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se a gente conseguir mexer nesse ponto aqui, eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar na nossa existência. Claro que eu posso ver, né? Eu posso admirar, olhar para os outros e ver as coisas boas que eles têm, que eles são, mas não com olhar de inveja. Tem que ser com olhar de admiração. E mesmo quando eu admirar os outros, eu não posso esquecer das coisas boas que eu tenho e das coisas boas que eu sou. Então, a primeira proposta que eu já faço, né? Dá uma olhadinha, para com esse olhar, né? Como diz aqui, né? O Rubem Alves, esse olhar envenenado. Mude o olhar. Isto é cura e libertação. Onde você muda o olhar, você está se curando. E aqui a cura é da infelicidade. Passe a olhar o que você tem. Passe a olhar o que você é. As coisas boas que você tem. E as suas virtudes, os seus talentos, as suas possibilidades, as suas capacidades. E não venha me dizer que você não tem. Não, pare com esse discurso. Pare. Porque, do ponto de vista espiritual, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, como está no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos os recursos divinos estão em nós. Olha, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, então eu tenho um Deus interior aqui. Aliás, Jesus já falou isso. Vós sois deuses, vós sois luz. O problema é que a gente não age dessa forma, não se vê dessa forma e se deprecia. Se deprecia pela comparação dos outros que estão indo bem, que estão colocando os seus talentos, que estão valorizando as suas conquistas, aquilo que eles são. Eles não estão preocupados com o que não têm e o que não são. Eles estão investindo no que eles têm e no que eles são. Então veja se a gente não está invertendo isso na nossa vida. Se eu não estou focalizando, né, na falta, na ausência, na carência, e aí não estou vendo aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou
e que tem, obviamente, muita coisa boa. Muita coisa boa. Agora, se eu não fizer isto, eu vou ficar com esse olhar envenenado. E aí, então, eu vou sofrer com isto, e o primeiro sofrimento é a infelicidade. Diz aqui o Rubem Alves, né, prosseguindo nesse texto, que esse olhar envenenado destrói as coisas que eu tenho e que eu sou. O olhar invejoso está sempre colocado na riqueza do outro, que, por meio da comparação, se transforma na minha pobreza. Então, o olhar invejoso está sempre colocado na riqueza do outro. E aí, então, na comparação, se transforma isso na minha pobreza. Ele é rico e bonito, eu sou pobre e feio. E aí, então, vem a consequência, diz o Rubem Alves. Aí, o seu amor por você se transforma num amor triste. Ou seja, você perdeu sua autoestima. Você colocou sua autoestima lá no fundo do poço. E o Rubem Alves, então, conclui dizendo aqui, o que é que sobra, então, a partir disto? Sobra, então, a alternativa medíocre de que você lança mão. Já que não posso ser objeto de amor pela minha exuberância, ofereço-me a piedade dos outros pela minha miséria. Pelo menos que os outros tenham pena de mim. Olha que coisa interessante. Veja como as coisas vão levando. Quer dizer, eu me comparo negativamente, eu só olho a riqueza dos outros e a minha pobreza. E aí, então, a minha autoestima ela é destruída. E como eu preciso captar, eu preciso receber alguma coisa dos outros, e como eu me sinto pobre, porque me vejo assim, não porque de fato eu sou, eu passo então a mostrar a minha miséria. Eu ofereço-me a piedade dos outros pela minha miséria. Aí então eu entro naquele discurso, olha como eu sou doente, olha como eu sou pobre, eu sou feio, eu não tenho ninguém, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu tenho um karma. Eu sou frágil, eu não consigo, eu sou pobre. Eu nasci numa família muito pobre. As coisas sempre deram errado para mim. Ninguém olha para mim. Veja todo aquele discurso de miséria. Para que fim? Para que a gente, pelo menos, tenha um pouco, capitalize um pouco da piedade dos outros. Então veja que caminho doloroso isso, gente. E os outros não vão nos amar. Sinto muito em dizer. Ninguém vai nos amar desse jeito. Pode ser que eles tenham piedade, tenham dó, tenham compaixão, né? Nos dê uma palavrinha, nos dê uma esmolinha. Mas eles vão procurar, na verdade, as pessoas que são exuberantes. E aí eu pergunto, você tem sido exuberante? Mostrando os teus talentos, as coisas boas que você é, as coisas boas que você tem? Ou você só está naquele recurso de lamuriar, de se queixar, de oferecer-se à piedade dos outros, a parecer miserável? Gente, não tem progresso, não tem felicidade aí. A felicidade está quando a gente mostra a nossa exuberância, os nossos talentos, as nossas potencialidades. Que todos temos.
Todos. Porque você é filho de Deus. Então eu sei quem é que te fez. E Deus não falha. Ele te criou, te dotou de todos os recursos necessários para o teu crescimento, para a tua felicidade. Agora, pode ser que a gente não esteja usando. Pode ser que a gente esteja focalizando apenas o que está dando certo na vida dos outros e faz esse mecanismo da inveja e não vê as coisas boas que nós temos. As coisas boas que nós somos. Agora eu vou falar uma coisa mais forte ainda que o Rubem Alves menciona. Muita autocomiseração nasce do narcisismo. Muita autocomiseração nasce do narcisismo. Ou seja, vem do Narciso, né, do mito de Narciso, aquele que olha só para si. Mas ele não reconhece a si, não trabalha. Ele quer tudo pronto, quer que todo mundo faça as coisas por ele. Ele não quer o esforço de ser feliz, porque Deus nos dotou de todos esses potenciais que eu mencionei, essa divindade interior, essa luz interior, mas tudo isso está em forma de semente. Vale dizer, tudo isso precisa o quê? Ser trabalhado como uma semente, precisa ser plantar, você precisa cuidar da terra, você precisa regar, você precisa fazer uma série de coisas para a semente vingar. E a gente tem feito isso? Muitas vezes a gente faz, né? A gente quer que todo mundo cuide da nossa semente. Não, mas a semente é minha, Deus já deu para mim para que eu cuide. E tem gente que nem vê a própria semente. Não é? Tem gente que nem vê a própria semente. Então, meus amigos, nós temos aí uma grande tarefa a fazer agora. É mudar completamente, sair desse eixo da inveja. Que é ficar olhando direto para os outros, para o sucesso dos outros, e se negativando por conta disto. Ah, então quer dizer que eu não posso ver o sucesso dos outros? Pode, mas admire. Admire e saiba, se ele pode, eu também posso. Porque da mesma matéria que ele foi feito, eu também fui. Da mesma matéria que ele foi criado por Deus, eu também fui. Então, se ele pode, se ele está atingindo isso, se a pessoa está chegando nesse sucesso, se ela está conquistando essas coisas, eu também posso conquistar. E, em segundo lugar, passe a ver também as coisas que você já tem. Porque aquela pessoa que a gente inveja e que a gente devia admirar apenas, ela tem atributos que talvez a gente não tenha, mas da nossa parte nós temos outros atributos que aquela pessoa não tem. E a riqueza da vida está isso aí. A riqueza da vida está aí. Eu tenho determinados atributos em certas áreas, mas não tenho em outras. Ótimo. Então, eu vou investir aonde está o meu talento, onde está meu dom, onde está minha vocação, onde estão as minhas coisas, onde estão os meus recursos. E está tudo aí. São os talentos que a vida me deu, os recursos que a vida me deu. Geralmente as coisas simples. E aí está um outro grande problema, né? Como a gente se anula tanto, como a gente se põe tão para baixo, nós achamos que a felicidade só vai vir quando acontecerem grandes coisas, grandes acontecimentos, um baita emprego, um baita amor, um baita casamento. Olha, mais baixo, a felicidade talvez não esteja aí, não. Ela pode até chegar a esse patamar, mas para chegar lá, nós precisamos ter o desfrute das coisas que nós temos agora.
o aproveitamento das coisas que estão aí na nossa cara. O que é que está na sua cara que você não está aproveitando? Que você não está gostando, que você não está cuidando? Que você não está saboreando? Porque está experimentando um baita de um acontecimento. Nós ficamos experimentando, o ano que vem vai ser um grande ano. Não, os dias serão os mesmos. O que será grande ou pequeno sou eu. Como é que eu vou entrar no ano pequeno? Com esse olhar invejoso? Com esse olhar de depreciação? De negativação? Ou eu vou ver grandeza nas coisas que estão aí? Grandeza no que eu já tenho, beleza nas coisas que estão. A felicidade implica numa capacidade de a gente ver beleza e sabor nas coisas, né? Diz também aqui o Rubem Alves que o sentido da vida é simplesmente viver. As crianças sabem disso. Viver por viver é saber que a vida é curta. Olha que interessante, saber que a vida é curta. Que o momento está cheio de possibilidades de beleza e amor. Olha, que momento. Que possibilidades de beleza e amor estão agora na tua vida? Fuce isto, procure isto, seja um caçador dessas possibilidades e não caçador de desgraças, caçador de infortúnios, caçador daquilo que te falta. E se está te faltando, Deus não te deu. Se Deus não te deu, é sinal que você não precisa. Ou é sinal que você precisa aprender a construir a beleza, a vida e a felicidade a partir daquilo que você tem. E não daquilo que você não tem. Faça um banquete na tua casa. Se você só tem, sabe, um pedaço de pão, faça um banquete. Com esse pedaço de pão. Que coisa boa, saboreie. A partir do que você tem. Porque quando a gente valoriza o que tem, a vida dá mais. A quem tem, mais será dado, disse Jesus, e a quem não tem, mais ele será tirado. Pare de ser aquela pessoa que diz que nada tem. Porque se você não tem, disse Jesus, mais lhe será tirado. Mas se você tem, se você é grato, se você é feliz com aquilo que tem, embora queira mais, tudo bem. Mas se você já está feliz, saboreando aquela coisa ali, pode ter certeza que mais virá. Então, aproveite essa reflexão de Natal, né, que é a valorização da vida, de um Cristo que veio, desceu à terra e trabalhou com aquilo que ele tinha. Trabalhou com as pessoas que ele tinha, trabalhou com os discípulos que ele tinha, trabalhou com as pessoas do jeito que elas eram. E assuma a tua vida e dê um contexto, um novo olhar. É isso que eu espero, isso que eu desejo. Feliz Natal a você. Feliz Natal é isso, seja feliz. Se esforce para ser feliz. Veja com olhos da felicidade. Viva com os olhos da felicidade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. No request is too extreme.